Se prepara, porque o que aconteceu no Real Madrid nas últimas horas não é só delicado, é explosivo. E quando eu digo explosivo, não tô falando de rumor fraco, de matéria jogada ao vento ou de torcedor emocionado no Twitter. Eu tô falando de bastidor pesado, de informação quente, daquelas que mudam os rumos de uma temporada inteira e colocam em xeque o futuro de um jogador que o mundo inteiro espera ver brilhar. Hendrick. Depois de mais de um mês esquecido no banco, o garoto finalmente voltou a pisar no gramado. Mas o que deveria ser motivo de celebração virou combustível para uma revolta gigantesca dentro e fora do Bernabéu. E não é exagero. Quem viu o jogo contra o Manchester City percebeu na hora que algo estava profundamente errado na forma como o clube está tratando o atacante brasileiro. E quando a bola bateu no travessão, naquele lance inacreditável em que Hendrick subiu mais alto que o Gvardiol, não foi só um quase gol. Foi o retrato exato da situação. Um talento gigantesco, preso num ambiente que não sabe o que fazer com ele. Um jogador pronto para produzir mais, mas que recebe migalhas de minutos, migalhas de confiança e migalhas de respeito. A gota d'água? Uma conversa de vestiário que vazou na imprensa espanhola e que simplesmente expôs que Xabi Alonso prometeu algo ao garoto e fez exatamente o contrário. Hoje no Footplay News, você vai entender por que cada vez mais pessoas dentro do Real acreditam que o melhor para Hendrick é ir embora imediatamente. Então já se inscreve aqui no canal e deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no Real Madrid e no futebol mundial. Liga no Footplay, informação rápida no campo ou na resenha. O Real Madrid vive um dos momentos mais turbulentos da era recente, e o jogo contra o Manchester City só serviu para escancarar tudo que vinha sendo varrido para baixo do tapete. A derrota por 2-1 no Bernabéu, somada à apresentação apática e à fragilidade defensiva, criou um clima de tensão que atravessou o vestiário, diretoria e arquibancada. No meio disso, a volta de Hendrick aos gramados reacendeu um debate que há semanas vinha crescendo em silêncio. Como é possível que um dos maiores talentos da nova geração esteja sendo tão mal utilizado? O garoto entrou faltando pouco mais de 10 minutos para o fim e, mesmo nesse curto espaço, mostrou mais presença ofensiva do que o titular da posição havia mostrado no jogo inteiro. A arrancada, que terminou em finalização bloqueada, seguida daquela cabeçada espetacular no travessão, levantou uma pergunta incômoda. Por que alguém que produz tanto em tão pouco tempo recebe tão poucas oportunidades? E aí entra o contexto mais revoltante. Porque, segundo informações do jornal Marca, Xabi Alonso teria conversado individualmente com Hendrick antes da partida, garantindo que ele começaria entre os titulares devido à ausência de Mbappé. Só que quando a escalação saiu, o brasileiro estava no banco, e quem entrou como titular foi Gonzalo Garcia, um jogador que, embora promissor, está alguns degraus abaixo do nível físico, técnico e competitivo do atacante brasileiro. Essa quebra de confiança não só pegou mal internamente, como deixou o próprio Hendrick indignado. E se há meses o discurso era de adaptação, agora o sentimento é outro. O garoto não está recebendo oportunidade, não por falta de qualidade, mas por decisão técnica completamente desconectada da realidade de performance. Quando o apito final soou no Bernabéu, não foi apenas mais uma derrota. Foi a confirmação de que o Real Madrid entrou num espiral de caos técnico e emocional que ameaça engolir toda a temporada. A torcida vaiou, jogadores deixaram o campo de cabeça baixa, e Xabi Alonso aparentava um desconforto evidente, quase como quem sabe que perdeu o controle do vestiário. O elenco, que deveria estar unido, parece dividido entre os que ainda tentam acreditar no novo treinador e os que não entendem suas escolhas, especialmente no setor ofensivo. E é nesse ambiente tóxico que Hendrick tenta sobreviver. Cada vez que ele entra, mesmo com poucos minutos, provoca impacto. Cada toque na bola muda o ritmo da partida. Cada arrancada obriga a defesa adversária a recuar. Só que, mesmo assim, ele segue sendo preterido por jogadores menos preparados e menos decisivos. Isso não é só injusto, é contraproducente para o clube. Torcedores nas redes sociais, comentaristas espanhóis e até ex-jogadores começaram a questionar abertamente. O que Xabi Alonso está enxergando que ninguém mais vê? Para piorar, a performance de Gonzalo Garcia contra o City foi desastrosa. Ele não venceu duelos, não criou nada e não conseguiu se impor fisicamente. Enquanto isso, Hendrick entrou e, em 10 minutos, fez mais do que o titular em quase uma hora. A comparação virou manchete em todos os jornais, e a narrativa ficou clara. O brasileiro não está no banco por adaptação. Está no banco por decisão teimosa do treinador. Esse clima de frustração só cresce. E há quem diga que, se nada mudar, o Real pode perder não só um talento geracional, mas também a confiança de uma torcida que já perdeu a paciência. A informação revelada pelo Marca caiu como uma bomba dentro do clube. Xabi Alonso prometeu ao Hendrick que ele seria titular contra o Manchester City. Não foi especulação, não foi suposição. Foi uma conversa direta, olho no olho, dizendo que o brasileiro começaria jogando. Quando a escalação oficial saiu, não havia explicação plausível para o garoto estar no banco. E quando ele viu Gonzalo Garcia entre os titulares, a revolta foi inevitável. Jogadores próximos relataram que o clima no vestiário ficou estranho. Hendrick não discutiu, não criou confusão, não gritou, mas ficou em completo silêncio, visivelmente decepcionado. Não era apenas sobre ser reserva, era sobre confiança. Ninguém no futebol profissional aceita que o treinador prometa algo e faça o contrário.
Isso não é tomada de decisão técnica. Isso é quebra de palavra. Isso mina o respeito. Isso abala a relação. E após o jogo, a frustração aumentou. O brasileiro quase mudou o destino da partida num único lance aéreo, exatamente na jogada que mais expôs a diferença entre ele e Gonzalo. Presença, impulsão, agressividade, instinto de centroavante. O travessão impediu o que seria um gol monumental, mas não impediu que o próprio elenco percebesse. O menino está pronto, o clube é que não está. Dentro da diretoria, a irritação cresceu. Alguns diretores foram pegos de surpresa pela promessa não cumprida. Outros acharam a atitude injustificável e prejudicial ao desenvolvimento do atleta. A palavra usada nos corredores foi clara: sacaneado. Xabi Alonso chegou ao Real Madrid com a aura de gênio tático, o técnico que encantou a Europa no Leverkusen. Mas a transição para o gigante espanhol não trouxe o mesmo brilho. Pelo contrário, cada escolha questionável parece aprofundar a desconfiança sobre sua capacidade de gerir um elenco tão estrelado e tão exigente. Com improvisações estranhas, substituições confusas e critérios que ninguém entende, o treinador começou a perder algo que é fatal para qualquer comandante: respeito interno. Colocar Gonzalo Garcia na frente de Hendrick não foi apenas uma opção técnica. Foi a decisão que expôs a desconexão entre discurso e prática. Jogadores começam a se perguntar: se ele promete algo ao Hendrick e não cumpre, quem será o próximo? E restos de confiança evaporam rápido quando um elenco percebe incoerência. A palavra de um treinador deve ser sagrada. No Real Madrid, ela é mais do que isso. É autoridade. Além disso, a persistência em manter jovens menos prontos, a falta de ousadia em testar opções que pedem passagem e a forte dependência em poucos nomes criaram a sensação de que o time está andando para trás. Hendrick vira símbolo dessa estagnação, um talento gigante, sufocado por escolhas pequenas. Enquanto isso, a torcida, que sempre teve um faro preciso para perceber inconsistências, já ecoa seu veredito: ou Xabi muda imediatamente, ou não vai resistir à pressão do Bernabéu. Nunca foi simples ser treinador do Real Madrid, mas Xabi Alonso vive agora uma pressão que ultrapassa qualquer debate técnico. A torcida, que já vinha desconfiada, explodiu depois do jogo contra o Manchester City. Nas redes, o nome do treinador foi parar nos assuntos mais comentados, acompanhado de críticas duras, comparações com seus antecessores e um sentimento generalizado de que ele não está pronto para comandar um elenco desse tamanho. E o epicentro dessa revolta, curiosamente, é Hendrick. O garoto virou símbolo de algo maior: a incapacidade do treinador de enxergar o óbvio. Cada lance do brasileiro viralizou. Cada comentário de ex-jogador reforçou a tese. Ele precisava ter começado o jogo. Era uma oportunidade clara, óbvia, lógica. Os torcedores não aceitaram que, mesmo com o Mbappé lesionado, Xabi tenha optado por alguém com menos técnica, menos força física e menos poder de decisão. O erro ficou tão gritante que mesmo parte da imprensa europeia, geralmente mais cautelosa, começou a bater forte na escolha. Inexplicável, disse a Ser Deportivos. Sem critério, publicou o Marca. E como se não bastasse, vídeos do lance em que Hendrick sobe no terceiro andar contra Gvardiol foram repostados por milhares de torcedores indignados. O que deveria ser uma celebração da qualidade do garoto virou munição contra o comandante. A torcida do Real Madrid não perdoa dois tipos de erro: deslealdade e incompetência. Ontem acusaram Xabi de ambos. Assim que a informação da promessa quebrada vazou, o nome do técnico explodiu nos trending topics da Espanha. Perfis dedicados ao clube, ex-jogadores, jornalistas e torcedores comuns concordaram numa coisa: Hendrick merece mais minutos. Vídeos do lance em que ele supera Gvardiol viralizaram em ritmo de avalanche. Comentários como "ele fez mais em 10 minutos do que o titular em 1 hora" se multiplicaram. E claro, começaram os pedidos para que o brasileiro seja emprestado imediatamente. Uma parte da torcida já fala abertamente que continuar no Real Madrid é morrer na gaveta. A relação entre técnico e torcedor está por um fio, e Hendrick acabou virando peça central desse cabo de guerra. O vestiário do Real Madrid não gostou da situação. Não é segredo que jogadores percebem quando um companheiro é tratado com injustiça. E a promessa quebrada caiu muito mal internamente. Alguns atletas teriam comentado que Hendrick não merecia isso, enquanto outros consideraram a atitude de Xabi infantil. Já havia ruído com Vinícius, Rodrigo e Valverde por motivos semelhantes. Comunicação falha, decisões incoerentes e substituições inexplicáveis. Agora, o caso Hendrick virou símbolo do problema maior. Xabi Alonso perde o grupo. Treinador que perde o vestiário raramente sobrevive. E o elenco, mesmo profissional, sente quando o comando se desorganiza. A derrota para o City agravou tudo. O ambiente ficou pesado, silencioso e carregado, e cada vez mais gente acredita que a saída do treinador é apenas questão de tempo. A conclusão é óbvia, até para quem não acompanha o clube diariamente. Hendrick precisa ir embora. Não por falta de talento, mas por falta de oportunidade. Sempre que entra, entrega algo. Sempre que toca na bola, muda o cenário. Mas sempre é barrado por alguém menos pronto. Lyon, PSG e Borussia Dortmund acompanham sua situação. E o Real Madrid, sabendo que não vai utilizá-lo, começa a enxergar o empréstimo como solução inevitável. É melhor para o jogador, melhor para a seleção brasileira, melhor para a carreira dele.
Se nem com o Mbappé lesionado ele ganhou vaga, como será quando o francês voltar? A matemática é simples. Hendrick precisa de minutos, precisa de ritmo, precisa de sequência. E no Real Madrid atual, ele não terá nada disso. Xabi Alonso vive seu pior momento desde que assumiu o Real Madrid. A pressão da imprensa, a desaprovação interna, a revolta da torcida e a queda brusca de desempenho transformaram o ambiente em crise. Os próximos jogos decidirão seu destino. Mas a sensação é que o estrago já está feito. A gestão humana do treinador se tornou seu maior problema, e o caso Hendrick funciona como retrato perfeito disso. O Real Madrid, um clube movido por meritocracia e hierarquia clara, não perdoa falhas repetidas. Florentino Pérez não gostou da postura, o elenco não aprovou, a torcida rejeitou. E diante disso tudo, a pergunta inevitável surge: é possível recuperar esse ambiente? Ou estamos assistindo ao início do fim da passagem de Xabi Alonso? Hoje, no Footplay News, essa discussão ainda vai render. Agora eu quero saber de você. Xabi Alonso errou feio com Hendrick? Você acha que o brasileiro deve sair já em janeiro? Gonzalo Garcia realmente merece estar na frente dele? Comenta aí embaixo. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tamo junto, família do Footplay News. Ela seu chão, craques em ação.